Vamos falar alguma coisa a respeito da juventude de Jesus em nosso estudo. Não há muita coisa sobre sua juventude. Eu não estou falando a respeito dele no templo, ensinando sua mãe e seu pai de criação que sentiram falta dele. Não estou me referindo a isso. Mas existem muitas coisas sobre sua juventude que muitos crentes não sabem. Não estou falando sobre lendas, etc. Vai ser muito proveitoso, eu creio. Vai ser uma grande ajuda. Por isso, lembra-me, amado Senhor, nós precisamos disso com mais frequência, para ser franco com você. Nós vamos falar do Espírito Santo na vida de Cristo e creio que vamos descobrir coisas admiráveis aqui a respeito do que ele fez, como fez, etc. Em Lucas capítulo 1, versículos 34 e 35, lemos isso. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E o Espírito Santo estava presente. Foi ele o responsável pela encarnação. Ele que fez Jesus Cristo se tornar um ser humano. Em Atos 10:38, diz como Deus está falando do seu ministério depois de ter 30 anos, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João fazem parte do Novo Testamento, porém pertencem ao Velho Testamento. Parece estranho, porém pertencem ao Novo Testamento também. Mateus, Marcos, Lucas e João são como uma ponte entre a Velha Aliança e a Nova Aliança. A maioria dos que escreveram a Nova Aliança viveram metade de suas vidas sobre a Velha Aliança, porque quando João Batista apresentou Jesus e Jesus veio a esse mundo, nasceu da Virgem Maria e se tornou então um ser humano, tudo isso aconteceu sob a Nova Aliança. João apresentou Jesus e Jesus apresentou a Nova Aliança, mas foi tudo o que ele fez, ele apresentou. Porque a Nova Aliança foi dada, basicamente, podemos dizer, para o apóstolo Paulo. Sei que alguns podem dizer o que quer dizer Nova Aliança e Velha Aliança. A Velha Aliança foi dada a Moisés, foi o Velho Testamento. Podemos dizer Velha Aliança, Velho Testamento é igual. A Nova Aliança, na realidade, são as epístolas. Foram dadas ao apóstolo Paulo para nos mostrar como devemos viver dentro do novo plano de Deus com promessas melhores. É isso basicamente que diz o livro de Hebreus várias e várias vezes, que nós agora temos promessas superiores. Aliança superior. Promessas superiores. Diz aqui no capítulo 10, versículo 1, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, a velha aliança era uma sombra da nova aliança, dos bens vindouros. E diz em Hebreus 8:6, agora com efeito obteve Jesus ministério, tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. É muito melhor hoje do que era então, porque temos acesso ao trono de Deus. Pois bem, vamos ver a vida de Jesus. Ele nasceu através do poder do Espírito Santo. E vamos ver agora a sua juventude. Não sabemos muito da juventude de Jesus, porém, há muitas coisas que muitas pessoas não sabem, que foram profetizadas centenas e centenas de anos antes, na verdade, 1000 anos antes de Jesus Cristo nascer. Você pode dizer, mas eu nunca ouvi uma profecia sobre a juventude de Jesus 1000 anos antes dele nascer, mas ela existe, eu vou mostrar a você, é linda. Não existe muita informação, porque nós não precisamos saber muito, para ser franco. A vida e ministério de Jesus durante os anos em que ele viveu aqui nesta terra revolucionaram a humanidade
E, através de sua morte no Calvário, ele nos trouxe redenção, a nova aliança baseada em promessas superiores, que superaram as leis judaicas, que tornavam difícil ao homem chegar a Deus. Na verdade, era um mestre que mostrava ao homem que ele estava errado, etc, etc. E Jesus veio. A maior coisa que aconteceu nos anais da história humana, porque Jesus era Deus. Era Deus manifesto na carne. Ele era homem e era Deus. Na verdade, ele era verdadeiramente homem, mas ao mesmo tempo ele era Deus. Ele era humano, ele tinha sentimento, paixão, falhas, fraquezas. Sei que é difícil pensar em fraquezas em relação a Jesus Cristo. Quando eu digo fraquezas, digo fragilidades do ser humano. Ele nunca pecou e nem errou. Ele nunca fez nada que estivesse errado, nunca mesmo. Mas quero que pense na sua juventude, porque isso nos interessa. Há uma passagem no livro de Salmos, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, uns 8 versículos ao todo, e fala da sua juventude, que o preparou como ele pôde ser preparado, além do Espírito Santo vir sobre ele, o que vamos estudar logo mais adiante, que o preparou para o grande ministério que deveria ter. Podemos tirar uma grande lição do que ele fez. Pois bem, no Salmo 119, começando com o versículo 97, há um relato de uma profecia dada pelo salmista. E eu estou tentando ver quem escreveu o Salmo 119. Espere, deixe-me ver se eu posso encontrar. Para ser franco, eu duvido que diga aqui. Não diz quem foi que escreveu esse salmo. Mas é o salmo mais longo de toda a palavra de Deus. E aqui no Salmo 119 estão essas profecias sobre Jesus Cristo. E diz, começando no versículo 97, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Bem, quando Jesus era menino, e já estava sabendo ler, era uma criança. É claro que havia sinagoga naqueles dias. Lembra-se do nosso estudo? Certo. Eles iam à sinagoga no dia do sábado para estudar. Nós vimos isso outro dia. A Francis fez a pergunta, eles iam à igreja, eles não a chamavam assim, mas eles tinham reuniões frequentes. Não tinham, até que construíram as sinagogas, o que aconteceu uns 500, 600 ou 700 anos antes de Jesus, ou algo assim. Então, eles iam no dia do sábado para estudar a palavra, e os cultos nas sinagogas não eram muito diferentes dos nossos hoje. Eram um pouco diferentes, mas não muito diferentes, porque iam lá adorar a Deus e também estudar a sua palavra. Na cidade de Cafarnaum, vamos mostrar umas tomadas agora para você poder ter uma ideia do que era. Eles encontraram o alicerce, não as pedras que você pode ver no topo, mas o que está ali embaixo, o alicerce ou alguma das pedras, são da sinagoga que existia nos dias de Jesus. Eles acham que está lá. Não estou falando das pedras que você está vendo ali. Eu creio que ela foi construída no ano, talvez do ano 600 mais ou menos, e que foi destruída num terremoto que houve. Pois bem, eles iam à sinagoga e o próprio Jesus ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Cafarnaum era a sua sede. Mas quando ele era menino, ele viveu na cidade de Nazaré. Vamos mostrar umas tomadas de Nazaré. Hoje, Nazaré é diferente em relação ao que era 2000 anos atrás. Porém, a posição e a topografia é a mesma, basicamente. Nós estivemos num monte que dizem que foi onde levaram Jesus para tirá-lo e matá-lo, quando ele foi lá pregar no início do seu ministério. E o monte tem o formato de uma ferradura. E você pode imaginar a cena, mas hoje não é assim. É uma enorme rocha hoje. E então ela foi cortada, mas quando Jesus estava aqui, era um monte com o formato de ferradura, que ficava ao redor da cidade de Nazaré. Quando você chega ali,
é lindo, pelo menos eu acho que é lindo. Você pode ver a planície de Jezreel, ou Megido, bem diante de você, e na posição que eu estava, à minha esquerda fica o Monte da Transfiguração, onde Moisés e Elias apareceram a Jesus, Pedro, Tiago e João. E ao pé do monte, onde Jesus expulsou o demônio do menino, que estava endemoniado, e o menino se jogou no fogo, e assim por diante. Então, ele foi criado na cidade de Nazaré. Nazaré foi isso que Natanael disse dela: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Nazaré não era conhecida como uma grande cidade ou uma cidade intelectual ou coisa parecida nos dias de Jesus. Então, Jesus nasceu num estábulo. Eu não tenho tempo para entrar em detalhes, mas ele nasceu num estábulo, foi criado num pequeno lugar chamado Nazaré. O que aconteceu com ele naqueles 30 anos? É claro que até ele estar mais velho, para entender, uns 5, 6, 7 anos, ele só estava se desenvolvendo. Ele se desenvolveu durante aquele tempo. Mas o que ele fez? Como ele era? Eu quero saber essas coisas e creio que você também. E nós podemos ver alguma coisa aqui no Salmo 119 sobre o que Jesus fez. Como era a vida dele. É difícil imaginá-lo como adolescente, porque é claro que ele foi um adolescente, depois ele foi um jovem com 20 anos e se tornou adulto e amadureceu e começou o seu ministério público com 30 anos de idade. Bem, nós sabemos basicamente o que ele fez. Primeiro, o versículo 97 diz, como já li: quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo o dia. Bem, voltando ao que eu estava dizendo há pouco, logo que ele começou a ler, que aprendeu a ler, ele, sem dúvida, ia à sinagoga e ele ficava estudando a lei. Não era um livro como temos hoje, era um pergaminho, e eles pegavam os pergaminhos. Lembre-se que tinha o Velho Testamento desde Gênesis até o livro de Malaquias. Ele os estudava dia e noite, noite e dia e noite. É a minha meditação todo dia. Enquanto outros meninos estavam brincando, Jesus estava estudando. Não estou dizendo que ele não brincava como as outras crianças. Creio que ele era uma criança como outra qualquer. Mas, ao mesmo tempo, quando ele começou a ficar mais velho e começou a compreender isso tudo, creio através da palavra de Deus, ou melhor, eu sei. Tenho certeza absoluta que, sem dúvida, ele estava sempre pensando na palavra de Deus. Estava sempre meditando nela. Ele a lia, ele estudava e depois ficava pensando nela. Lembra-se que com 12 anos, quando seus pais foram a Jerusalém, deram falta dele quando estavam voltando para Nazaré. E eles tiveram que voltar a Jerusalém e o acharam no templo, nesse templo bem aqui. Ninguém sabe exatamente como ele era, mas é provável que fosse do jeito como está aqui. Havia todas estas salas desse lado, e ele estava com os doutores da lei, os homens que deveriam ser os mais entendidos de todo mundo na lei de Moisés. E eles ficaram maravilhados, admirados e hipnotizados pelo seu ensino. Como ele sabia? Sei que você já fez essa pergunta quando leu a passagem. Como ele sabia? Como ele entendia tudo? Como ele conseguiu fazer com que os doutores da lei, que estavam ali com longas barbas, que conheciam a lei de Moisés de trás para frente, se admirassem tanto com seu conhecimento, sua sabedoria, apenas com 12 anos? Claro que o Espírito Santo ajudou, mas Jesus trabalhou junto com o Espírito Santo. Você dirá, espere um pouco. Ele era Deus e não era problema para ele, era problema. Sim, ele era Deus, mas fazia tudo como nós. Quando eu era menino, com 8 anos, comecei a estudar a Bíblia. Com 8 anos, comecei a lê-la e estudá-la. Eu devorava suas páginas. Eu ia para os fundos da casa, 8, 9, 10, 11, 12 anos, e lá havia um tronco de árvore. E eu então ficava sentado lá em cima, e eu orava tanto que ali, em volta do tronco,
que a grama não crescia, de tanto que eu ia para aquele lugar para ficar ali orando sem parar. Às vezes alguns amiguinhos iam comigo, às vezes eles não iam. Mas uma criança pode fazer isso. É possível estudar a palavra constantemente, sem cessar. É claro que eu não poderia comparar com o que Jesus sabia, mas o que eu estou tentando provar é que a criança pode aprender. E quando Jesus era criança, com menos de 12 anos, ele conhecia isso. Antes de ter 12 anos, ele estudava, gastava horas meditando na palavra, pensando nela. Ele andava muito por lá. Quando eu estive em Nazaré, eu quero mostrar algumas tomadas agora. Eu estava olhando daquelas colinas, eu pensei que ele também esteve ali, sem dúvida. Muitas vezes esteve ali e deve ter pensado no que Isaías disse, está registrado no capítulo 53 de Isaías, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz numa terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um que os homens escondem o rosto, e dele não fizemos caso, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si, nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Como ovelha muda perante os seus tosquiadores, não abriu sua boca. Sem dúvida. Como já disse, ele andava por horas e ficava meditando e falando de cor esse trecho. Isso porque estava falando dele. E ele sabia. Ele sabia. Ele pensava nisso, meditava nisso. Foi traspassado por nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e ele sabia muito bem que teria que morrer, sabia que teria que pagar o preço, ele meditava nisso, pensava nisso. Ele pensava nas palavras de Jeremias, acaso não há bálsamo em Gileade, Jeremias 8:22. Ele pensava nas palavras de Davi, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes, refrigera minha alma. Ele pensava nisso, ele meditava nisso, dia e noite, mesmo antes de ter 12 anos, porque ele foi capaz de ficar diante daqueles doutores da lei. Literalmente, eles ficaram ali, de boca aberta, abismados, admirados, de ver o grande conhecimento que ele tinha. Tudo aconteceu. Não só porque ele era Deus manifesto na carne, e Deus deu isso para ele, mas porque ele meditava naquela lei dia e noite. Versículo 98. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Estudo os mandamentos, conheço os mandamentos do Pai Celestial. Ando conforme os mandamentos. E esses mandamentos me tornaram mais sábio que os meus inimigos, e o tornarão mais sábio que os seus inimigos. Não que os inimigos estão com ele, mas sim os mandamentos estão com ele. Estão comigo todo o tempo. Ele falava neles, meditava neles, pensava neles, ficava refletindo. Horas e horas e horas, dias, semanas, meses, ele ficava meditando nesses mandamentos de Deus, e por isso ele foi sábio, quando ficou diante daqueles grandes doutores da lei, no templo em Jerusalém com 12 anos.